Olá, meu nome é Larissa e juntamente com o Lucas e com o Christian elaboramos o artigo intitulado Investimento Direto Externo do Brasil, a influência do risco político sobre a participação acionária. A globalização, ela realizou transformações sistemáticas no mundo, como o aumento das transações comerciais, investimentos e a procura das empresas para se internacionalizarem. As fusões e as aquisições são as mais procuradas pelas empresas nas 2 últimas décadas. Contudo, as novas oportunidades trazem consigo riscos. O risco político é o que pode causar maior interrupção das operações de uma empresa. Para tanto, a variável principal risco político é necessária para analisar a internacionalização, principalmente por meio de aquisição das empresas de origem brasileira para o mundo. Nesse sentido, o artigo foi dividido em 5 tópicos principais. Primeiro, temos a fundamentação teórica, dividida entre os objetivos e oportunidade das empresas se internacionalizarem e o risco político envolvido nesse processo. Depois, a formulação das hipóteses, consequentemente, a explicação do método. Na seção seguinte, os resultados encontrados depois de rodados os dados e, por fim, a conclusão e discussão. A literatura para a fundamentação teórica foi abordada na área de negócios internacionais, em que aborda diversas razões para uma empresa se internacionalizar. A principal é a procura de novos mercados e acesso aos mercados consumidores, bem como a oportunidade de explorar vantagens da empresa. No entanto, esse processo envolve a observação do risco político e quanto essa variável poderá afetar no modo de escolha de entrada no país estrangeiro. Na literatura sobre risco político não se encontra uma definição universal do que é, e tampouco a sua relação com o processo de internacionalização de empresa. Observe que, durante o tempo, o conceito ele é relacionado com a história e é modificado a cada acontecimento político mundial. Muitos autores conectam o risco político ao investimento no exterior das empresas, que é afetado por fenômenos políticos, econômicos e socioculturais. Então, a empresa ela deve tomar algumas decisões para se salvaguardar no país anfitrião. Com isso, formulamos 2 hipóteses que podem levar a essas decisões. A primeira é sobre uma perspectiva de uma menor participação acionária, em que possuímos 4 argumentos. O primeiro, quando o gestor ou proprietário analisa o risco político, pode vir a ideia de que, se o mesmo baixar sua participação acionária e, consequentemente, aumentar a participação acionária do parceiro local do país de destino, acaba dividindo os riscos do negócio. O segundo argumento é sobre a menor participação acionária, em que envolve um menor comprometimento de recursos da empresa, gerando uma economia nos custos. O terceiro argumento é que a relação de uma menor participação acionária de quem está entrando no mercado implica numa maior participação acionária do parceiro local, ou seja, gera um comprometimento e participação maior desse parceiro que visará o sucesso da operação. E, por fim, o quarto argumento envolve a legitimidade. Com isso, temos a nossa primeira hipótese. Quanto maior o risco político, menor a participação acionária escolhida nas aquisições. No entanto, tem-se também o efeito contrário, em que o gestor ou proprietário se envolve com uma maior participação acionária quando escolhe o modo de entrada. Esse efeito acontece em relação às instituições locais do país de entrada. Quando as instituições não se desenvolvem bem, gera um empecilho para as empresas, em que não conseguem operar direito nesse país se tiverem parceiro local, pois o mesmo tende a seguir as instituições locais e poderá gerar conflito. Também, a possibilidade de o risco ser tão alto que necessitará um retorno mais alto para o gestor ou proprietário. E, em alguns casos extremos, em instituições que se encontram em atos de exceção, algumas decisões podem ser tomadas nesse contexto, em que em um contexto normal não poderiam nem ser cogitadas. Com isso, temos a segunda hipótese. Quanto maior o risco político, maior a participação acionária escolhida nas aquisições. Sobre o método, o estudo se caracteriza como confirmatório, visando a compreensão e a confirmação de como o fator risco político influencia na tomada de decisão de empresas brasileiras que queiram realizar um investimento estrangeiro direto. É um estudo quantitativo, utilizando regressão linear múltipla. A nossa amostra é de 402 aquisições num período de 1990 até 2017. Como variável dependente, a gente vai ter então a porcentagem da aquisição acionária. Como variável independente, a gente tem o risco político do país de destino, que foi coletado do Banco Mundial. O Banco Mundial ele propõe 12 subvariáveis que somadas formam o risco político do país. A gente categorizou essas 12 subvariáveis em letras, de A até L, e fez a inversão do score que forma a pontuação geral do risco político. Então, na nossa interpretação,
quanto maior a soma dessas 12 subvariáveis, maior é o risco político dos países. A gente fez essa inversão para facilitar na hora da interpretação dos resultados. Então, variáveis de controle. A gente tem o PIB do país de destino, da aquisição que foi feita, os anos em que essas aquisições foram feitas, o setor em que a empresa adquirente atua, a forma de financiamento para a aquisição e o setor da empresa adquirida. Então, a tabela 2, ela apresenta a regressão linear feita utilizando o risco político com as suas 12 subvariáveis somadas, juntamente com as variáveis de controle. Então, essa regressão ela apresentou significância de 0,021 e um coeficiente beta negativo de 0,193, o que confirma a influência negativa que o risco político vai exercer sobre a participação acionária. Os dados da tabela 2 também confirmam a hipótese 1, que diz que quanto maior o risco político, menor a participação acionária escolhida nas aquisições. A tabela 3 ela é apresentada dividindo o risco político nas suas 12 subvariáveis, conforme propostas pelo Banco Mundial. Então, o modelo F, que representa a subvariável corrupção, ele apresentou significância e um beta negativo. O modelo I, que representa a subvariável lei e ordem, ele também apresentou significância e também apresentou um coeficiente beta negativo. E o modelo L, que representa a subvariável qualidade burocrática, também apresentou significância e um coeficiente beta negativo. Os três modelos significantes afetam negativamente a porcentagem da participação acionária no processo de aquisição. Os demais modelos não apresentaram significância. Então, como conclusão, já que a hipótese 1 se confirmou, quanto maior o risco político, menor a participação acionária no processo de aquisição, a gente tem que aquisições de menor participação são preferidas. Aquisições como joint ventures, fusões ou aquisições parciais. O que acaba dividindo o risco da aquisição com esse parceiro local, já que esse parceiro está acostumado com o ambiente político do país, com o que forma esse ambiente político e esse risco desse país, vale a pena entrar com uma participação de menor aquisição e ter essa divisão do risco da aquisição com esse parceiro local. Aqui são algumas referências e muito obrigado.